O audiovisual a seguir se trata de uma docuficção sobre o processo de realização de pesquisa para a matéria de resolução de problemas. As cenas a seguir podem ou não serem condizentes com a realidade. A capital de São Paulo é a quarta maior cidade do mundo, com 12,33 milhões de pessoas vivendo nela. A grande metrópole possui um enorme contingente de pessoas se locomovendo por ela. O transporte público existe para tentar dar suporte e segurança a essa enorme demanda de locomoção, que conta em média com 2,5 milhões de passageiros diariamente. Essa multidão em movimento requer a necessidade de uma segurança pública de qualidade e segura. Entretanto, levanta-se o questionamento se o atual serviço de transporte público é seguro e confiável. Nesse contexto, surge uma questão importante que merece reflexão. Qual é o debate ético por detrás da implementação dos sistemas de reconhecimento facial no transporte público? Então, gente, a gente escolheu como grande tema, né, inteligência artificial. Mas vocês pensaram alguma coisa para afunilar esse tema? Então, acho que é muito amplo ainda, né? A gente tinha que arrumar um tema mais específico. Eu pensei em rede social. O que vocês acharam? Pô, da hora. Tipo, inteligência artificial de reconhecimento facial, acho interessante também. A gente pode também falar sobre os filmes futuristas, que nem Exterminador do Futuro, Eu, Robô, Matrix. Eu pensei no ChatGPT. Pô, ChatGPT dá. Não, bem legal esses temas, mas eu tenho um questionamento, assim. Eu acho que a gente precisa entender mais o que é inteligência artificial, né? Para entender como é que a inteligência artificial ela é utilizada em cada elemento que vocês citaram. No entretenimento, nas redes sociais, no próprio ChatGPT. Bom, as inteligências artificiais, conhecidas como IA também, é a capacidade da máquina imitar a inteligência humana. Ou seja, ela consegue fazer atividades que os humanos fazem, como cálculo, raciocínio e outras coisas. E ela está transformando a maneira que a gente se relaciona com a tecnologia. Então, agora que todo mundo entendeu o que é IA de fato, o que a gente vai fazer? Alguém pensou alguma coisa bem específica? Gente, eu tive uma ideia. E se a gente relacionasse o uso de inteligência artificial com a segurança pública? Eu vi recentemente uma notícia sobre reconhecimento facial no metrô. Interessante. O reconhecimento facial utiliza de traços únicos do rosto da pessoa para identificá-las. A inteligência artificial, ela utiliza desse conhecimento facial para pegar informações que contém no banco de dados. 81 câmeras de reconhecimento facial foram instaladas nos portais de acesso aos circuitos, onde os folhões são revistados, e nas ruas próximas. Este homem acabou identificado ao sair de um banheiro químico. A imagem foi comparada com a foto que já constava no arquivo de procurados, e não restou dúvida. Este outro foragido caminhava calmamente com um amigo quando foi identificado. Esta mulher, que tinha mandado de prisão por assassinato, estava num dos principais circuitos da folia. Na imagem de outra câmera, ela já aparece sendo conduzida pela PM. Ao todo, foram 77 pessoas flagradas e presas na cidade em 7 dias de carnaval. O sistema é comandado desta sala. Aqui, os policiais recebem um alerta de identificação quando o grau de semelhança entre o foragido e o pedestre é superior a 90%. Existe por trás disso uma inteligência artificial com aprendizado de máquina, que à medida que ele vai capturando faces, ele vai aprimorando a sua capacidade de identificar rostos e de fazer com que a assertividade seja maior ainda. Em 2019, o Fantástico mostrou o início do funcionamento das primeiras câmeras de reconhecimento facial instaladas na cidade. Marcos Vinícius de Jesus, procurado por assassinato desde o ano passado. Ele foi preso na hora. 170 câmeras acompanham o movimento nas estações de ônibus, metrô e outros locais de grande fluxo.
Hoje, a tecnologia de reconhecimento facial é capaz de analisar 30 rostos simultaneamente e, em poucos segundos, identificar um foragido da polícia. No carnaval, mesmo com as ruas cheias de gente, o tempo entre a identificação e a abordagem pela polícia não passa de 5 minutos. Muito legal essa reportagem, né? Muito legal. Muito interessante. Então, gente, estava pensando que a gente podia estudar como esses dados estão sendo aplicados. O que vocês acham? Legal. Nossa, acho que é da minha. Acho que é isso, super certo. Eu acho que agora a gente tem que reunir os dados e apresentar para a professora, né? Tem que mostrar para ela e ter um feedback diretamente dela. Sim, vamos lá falar com ela. Dados são informações que empresas e organizações coletam em seus bancos de dados. Esses bancos de dados é onde contém informações que podem ser números, nomes, qualquer tipo de informação que o usuário dá. E no caso são os dados. A segurança e a privacidade são coisas muito importantes. Então o banco de dados ele tem que ter isso em mente para ter essa segurança. Ter criptografia ou algum tipo de jeito. Professora, em relação ao nosso trabalho, a gente está pensando em fazer sobre o reconhecimento facial nas câmeras do metrô. Sobre a utilização de câmeras, eu acredito que seja importante para o trabalho de vocês lerem Foucault. Obrigado. Gente. Obrigada. Não voltem aqui sem ter lido Foucault, viu, gente? Pode deixar. Achei. O panoptismo de Foucault pode ser exemplificado com um modelo de prisão conhecido como panótipo. Nessa prisão, as celas são dispostas em um círculo, voltadas para uma torre no meio. Nessa torre fica um guarda, que tem visão de todas as celas, mas as celas não têm visão do guarda. Assim, o tempo todo os prisioneiros têm a sensação de estarem sendo observados. Isso os torna dóceis e disciplinados. Um paralelo pode ser traçado com a vigilância das câmeras de reconhecimento facial, que procuram disciplinar aqueles que as observam. Agora que vocês entenderam o problema de vocês e conseguiram entender como o panótipo de Foucault tem relação com as câmeras de segurança, eu acho importante para o trabalho de vocês escolherem a opinião de pessoas que utilizam o transporte e o que eles acham sobre o reconhecimento facial. Vai ser bom para os dados de vocês, tá bom? Tá bom. Mas aí, galera, a gente vai ter que fazer uma revisão bibliográfica, né? É só pesquisar no Google, né? A revisão sistemática da literatura é um estudo que tem como objetivo reunir materiais semelhantes de vários autores e realizar uma análise sistemática. Ela é considerada uma pesquisa secundária, porque utiliza estudos primários para fazer a análise. Ela engloba pesquisas para responder uma questão-chave, fazendo o estudo crítico da literatura. Inicia-se por uma questão que norteia o objetivo principal para fazer um projeto de revisão. Depois é feita uma busca na literatura para encontrar estudos semelhantes. E então, aplicam-se critérios metodológicos para elaborar uma análise. A nossa pergunta norteadora foi: qual o debate ético nas esferas sociais a respeito da implementação do sistema de reconhecimento facial nos transportes públicos? A partir dela, colocamos tal string de pesquisa no Google Escolar: inteligência artificial, segurança pública, preconceito, criminalidade, reconhecimento facial. Foram selecionados 22 artigos dentro de 114 resultados, baseados em 5 critérios de inclusão ou exclusão. Critério 1 de inclusão. O artigo mostra como está sendo implementada a inteligência artificial na segurança pública no Brasil. Critério 2 de inclusão. O artigo relata as vantagens ou desvantagens da inteligência artificial na segurança pública. Critério 3 de inclusão. O artigo traz relatos de experiência do uso do reconhecimento facial na segurança pública. Critério 4 de exclusão. Estudos primários que não sejam artigos, exemplo livros, TCC, opinião.
Critério 5 de exclusão. Estudos primários sem a versão completa. Resumimos e organizamos em planilhas no Excel todas as informações levantadas e adicionamos também na pesquisa. Além disso, fizemos um roteiro de perguntas para entrevistar usuários de transporte público nas estações Tatuapé e Oscar Freire em 2 horários distintos. Mas nem sempre é fácil entrevistar as pessoas. Boa tarde, senhora. Tudo bom? Eu me chamo Joel, sou estudante da USP e eu estou participando de uma pesquisa relacionada com inteligência artificial. Eu gostaria de fazer uma entrevista com você. Será que é possível? Obrigada. Calma, moça, calma. Não, peraí, vamos conversar, calma, pera. Moça, não quero. Não, é uma entrevista. Peraí, moça, é uma entrevista. Pelo amor de Deus, é uma entrevista. 40 pessoas responderam perguntas como se sabiam sobre a implementação do reconhecimento facial, seus objetivos, o que interpretaram dos seus resultados na segurança e se eles sentem sua privacidade invadida. Após isso, concluiu-se que 73,7% do total de entrevistados não sabiam do uso de tecnologia de reconhecimento facial nos metrôs. A grande maioria dos entrevistados vê o uso de reconhecimento facial como uma medida preventiva de segurança. 40% acredita que o reconhecimento facial não é uma invasão de privacidade. Por fim, a maioria dos entrevistados veem o uso do reconhecimento facial no transporte público como algo positivo, tendo que 52,5% destes acreditam que tal sistema poderia com certeza vir a ajudar a reduzir a ocorrência de crimes. Dessa maneira, os objetivos específicos anteriormente estabelecidos foram atingidos com êxito, sendo esses: identificar o contexto geral da aplicação de reconhecimento facial como medida de segurança pública no Brasil. Por meio da revisão sistemática da literatura, foi possível identificar esse panorama. O outro objetivo foi realizar uma pesquisa de opinião com os usuários no setor de transporte público, a respeito das preocupações relacionadas à privacidade com a implementação do uso de reconhecimento facial. Esse objetivo também foi atingido por meio das entrevistas nas estações de metrô. Comparando os resultados da revisão bibliográfica e da pesquisa de campo, nota-se um grande antagonismo entre os dois. Enquanto as pesquisas mostram que os usuários do sistema de transporte público em São Paulo, representados pelos entrevistados, não veem prejuízo na implementação da tecnologia, os artigos verificados na revisão bibliográfica mostram inúmeros prejuízos na implementação desta. A diferença de respostas e perspectivas demonstram a desinformação dos usuários de transportes públicos, dos possíveis males da implementação desse reconhecimento. Considerando, por exemplo, que a maioria dos usuários não era familiarizado com a aplicação dessa tecnologia. É possível, assim, deduzir que a implementação não teve grande repercussão na mídia ou não foi amplamente comunicada pelos sistemas metroviários, causando, assim, essa desinformação. A análise das informações e reflexões realizadas levanta a conclusão de que o uso do reconhecimento facial como forma de segurança pública nos transportes públicos levanta preocupações sobre seu impacto social e legal na violação dos direitos humanos, como o direito à liberdade. Portanto, sua adoção deve estar acompanhada de parâmetros legais bem definidos. A perspectiva de Foucault sobre vigilância e poder do panótipo pode ser relacionada à estrutura de segurança das câmeras de identificação biométrica para combater crimes, onde as pessoas se tornam passivas e moldam seus comportamentos devido à constante vigilância. No entanto, também foi observado que, apesar das preocupações, o sistema de reconhecimento facial pode ser eficaz quanto bem implementado e combinado com outros mecanismos de avaliação. Houve casos que seu uso foi positivo na ação rápida de combate a fraudes e delitos. Portanto, é necessário garantir a segurança e a privacidade como prioridade fundamental no desenvolvimento do reconhecimento facial, como instrumento de ordem no espaço público, pois o manuseio indevido pode levar a julgamentos tendenciosos e falha de detecção.
Mas afinal, qual seria a resolução desse problema? É possível resolver esse problema? Acreditamos que sim. A primeira é: podemos traçar algumas estratégias de políticas regulatórias, como leis mais específicas que regularizem o uso de reconhecimento facial no setor público. A segunda estratégia é promover a divulgação dos objetivos através dos canais de comunicação governamental até a implementação da tecnologia nas estações de trens e metrô. Dessa forma, a população é incluída nas atividades da agenda e passa a ter consciência dos motivos que seus dados estão sendo manuseados pelo poder público. A experiência de RP, né, foi bem legal, começando pelo tema. Então o tema que foi escolhido, eu me identifiquei muito desde o começo. Se eu tive alguma dificuldade, eu gostei muito do meu grupo no geral, até com o pessoal de marketing, por incrível que pareça. Eu me estressei bastante durante o trabalho. Foi algo que a gente não sabia exatamente como fazer, mas eu amei conhecer as coisas, amei. Eu acho que vai ter gente falando que eu não fiz nada no trabalho, mas é só boatos. Eu dei o meu melhor e acho que é isso. Assim, tiveram algumas dificuldades? Tiveram, mas eu acho que aprendi muito do processo de pesquisa e também eu gostei muito do meu grupo, então, em geral, foi bem legal. Eu gostei muito de descobrir mais sobre me aprofundar nele e também o processo de construção do trabalho também foi muito interessante. Eu gostei muito do grupo. Amei conhecer todos os adolescentes, são muito legais, só que eles me estressaram várias vezes durante o processo, mas assim deu tudo certo, graças a Deus. Algumas pessoas do grupo não fizeram a parte que deveriam, então a gente teve que, se desdobrar, mas foi bem legal e eu faria tudo de novo. Hoje é não sei que dia de 2046. As máquinas dominaram tudo. E é tudo culpa deles. Foram eles que fizeram isso. Eu já não sei mais quanto tempo falta pra mim. Pode ser a última recordação da humanidade. Eu não sei, eu não saio dessa sala. Eu não sei o que eu faço. Eles estão vindo!